cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu fui pego meio que de surpresa. Já tive a oportunidade de pregar, já tive a oportunidade de dar estudo. E hoje eu estou tendo a oportunidade de dar um testemunho. Um testemunho, como foi falado, né? Um testemunho de fé. E assim, eu não podia subir esse altar sem colocar essa camisa aqui. Você é capaz. Eu sou capaz. Nós somos capazes de enfrentar toda dificuldade e passar por cima de todas elas. E eu, né, fui meio que pego de surpresa, né, pelo pastor ontem. Ele ligou por telefone da Érica, não o meu, né, que eu ainda não tenho. E aí, cara, assim... Louvado seja o nome do Senhor. E aí, pela manhã, eu estava meditando com Deus, né, falando com Deus. E Deus, Ele é tão maravilhoso em nossas vidas que Ele nos traz lá em Romanos, não precisam abrir, 35, que fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Cristo, de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né, irmãos? Então, assim, contando um pouquinho do meu testemunho, né, assim, eu sou hoje casado, tenho 2 filhas, né? A Emily hoje com 10 anos, a Bruna com 15. E esse ano eu passei um momento mais terrível que um homem, que um pai de família, que um pai de uma adolescente pode passar. E assim, no dia 20 de janeiro, eu fiz uma festinha para minha filha, junto com a família dela, junto com a minha família, de 15 aninhos, com maior dificuldade, com maior simplicidade, mas correu tudo bem. Ela dançou com o pai, dançou com o avô. E no dia 21, pela tarde, eu estava numa delegacia, denunciando um ato de abuso, onde eu fiz parte desse ministério 10 anos. E assim, o meu mundo caiu. Assim, o meu mundo desabou de uma tal maneira que eu não esperava aquilo. Você não espera, né? Você vê em rádios, televisão, na mídia, na internet, mas você não espera que venha acontecer na tua casa. Infelizmente aconteceu. E aí, dentro disso, eu não sabia por onde andar, não sabia por onde ir. E encontrei força no meu trabalho, onde eu chegava em casa só deitava, só buscava dormir para esquecer tudo. E aí, diante disso, Deus ministrando no meu coração, né? Ministrando sempre a palavra dele ao meu coração. Foi me dando força para continuar, foi me dando força para ajudar minha filha, né? Porque a vítima foi ela, não foi eu. E assim, dia 27 de janeiro, encontramos nesse lugar abrigo, né? Viemos aqui num sábado, num congresso dos jovens, 27 de janeiro, e eu entrei por essas portas, já conheci alguns irmãos, né? Não tive contato direto com o nosso pastor, mas vim, recebi, e aí demos continuidade, né, no processo. E 2 semanas depois, minha filha pisou nesse lugar, onde não estava até meio que sem luz. Não sei se os irmãos
irmãos lembram, né? Não tinha nem ministério de louvor. O culto acabou um pouco mais cedo. E literalmente ela se apaixonou pela casa, né? Pela casa de Deus. E aí, diante disso, né? Depois de um tempo, fizemos um gabinete com o pastor. Né? Eu moro um pouco distante, né? Da igreja, mas nada impede, né? E eu conversei com a minha esposa, conversei com elas, que eu sempre fui compromissado com a obra de Deus, né? Independente do ministério da onde eu vim, mas eu sempre tive um compromisso com Deus. E aí eu falei com elas, mesmo distante, hoje a gente ainda não tem carro, né? Mas eu falei, ó, temos que ter um compromisso de estar na igreja. Se chover, a gente vai estar na igreja. Se fizer calor, a gente vai estar na igreja. É compromisso. E aí minha filha se apaixonou pelo ambiente, pelas jovens que o abraçaram sem conhecer o que ela estava passando. Muitos aqui sem conhecer o que nós estávamos passando. E a nossa vida realmente ela é um livro. Por que ela é um livro? Algumas pessoas vão ter acesso a esse livro. Algumas pessoas vão passar, vão ler a tua história, né? Vão saber da tua história. E algumas pessoas sabiam da nossa história, porque a história repercutiu, a história se alarmou, porque a mãe da minha filha não conhece esse Deus que nós conhecemos. Então alarmou a situação, explanou a situação, onde hoje não se tem mais ministério, né? E hoje não tem mais igreja, né? Hoje alguns irmãos afastados, alguns irmãos em outras congregações, né? E eu e minha família estamos aqui para a glória de Deus, né? Um ministério onde nos abraçou, onde só tem homens de caráter, homens de excelência, né? Homens que temem ao Senhor, né? Então assim, hoje nós fazemos parte desse ministério. E junto com a minha família. E aí, diante disso tudo que nos aconteceu, o mais importante é ela, né? O que eu falei para o pastor Júnior. Pastor Júnior, eu estou por ela. Tudo hoje é por ela, né? E hoje, graças a Deus, minha filha desenvolvendo, minha filha liberta de um cativeiro onde ela vivia oprimida, porque dentro da situação que ela passou, ela conversando com a amiguinha, só falava que só ia contar depois que ele morresse, né? Então, por mais que a criança, né, tenha confiança nos pais, ela vive presa, né? Ela vive dentro de um cárcere que não fala, né? É oprimida pela situação. E aconteceu de Deus dar um basta, né? E acredito muito no basta de Deus. E até o pastor Júnior mencionou aqui, eu estava ali presente, ele não me conhecia ainda, não sabia que era eu que estava ali sentado, e ele falou que isso trazia temor. E realmente, irmãos, nos traz temor, porque nada está oculto aos olhos de Deus. Uma hora Deus dá um basta, né? E hoje eu prego para minha filha que ela vai ser uma mulher de excelência, ela vai ajudar outras jovens. Ela vai fazer um trabalho maravilhoso com mulheres que passaram por isso, porque não está longe da gente, está muito perto da gente isso, né? Isso, infelizmente, o nosso adversário, ele tenta tirar a essência das nossas crianças. Por isso que a minha briga é orar pelas nossas crianças, orar pelo futuro da igreja, orar pelo futuro dessa nação, porque o nosso adversário, ele tem tentado de tudo levar nossas crianças, né, a tirar a essência delas, né, como elas têm. Então assim, Deus, ele tem restaurado a nossa casa, restaurado a nossa família. Cada vez que eu vejo a minha filha louvando, dançando, né, adorando ao Senhor, eu vejo que é o cuidado de Deus na vida dela, na nossa vida. E aí, não sei nem se está no prazo, mesmo. O que eu gosto de falar, a Bill sabe o que eu gosto de falar. Na célula. E aí, diante disso, eu lendo a palavra, irmãos, no meu trabalho, a gente tem um trabalho maravilhoso na empresa onde eu trabalho. Ali eu já tenho 17 anos.
E Deus ministrando no meu coração que ele era o psicólogo dela. E ali eu parei, analisei. Ele ministrou no meu coração que ele era o psicólogo dela. E aí eu descansei meu coração. Eu tenho um plano de saúde, podia correr atrás de psicólogo. O Estado nos dá também o direito, né? A prefeitura. E aí a Érica também buscando isso, não conseguiu. E no mesmo dia Deus também ministrou o coração dela. E aí se passaram alguns meses, eu trazendo a Bruna aos sábados de manhã para a igreja, na oração dos jovens, saindo de lá, às vezes 6h40, 6h30, às vezes pego um Uber, às vezes vem de ônibus, e muitas das vezes vem a pé. E aí Deus ministrou isso no meu coração. E aí a Bruna falou: pai, eu tenho que ir no conselho tutelar. Falei: caraca, minha filha vai passar por todo esse processo de novo, tudo isso de novo. E aí ela foi com a mãe dela. A Érica hoje, né, tá se dando bem com ela, estão se falando, né, estão trocando mensagens. E aí a Érica foi fazer uma visita na casa dela nessa terça-feira que a Bruna foi no conselho tutelar. E elas conversando, né, fizeram um café da manhã, fizeram uma oração lá. E o rapaz lá do conselho tutelar, né, indagou a mãe da Bruna, perguntando se o pai da Bruna estava levando a Bruna no psicólogo. E aí a mãe da Bruna falou que não conhecia, não sabia desse assunto. E aí o rapaz indagou, né, questionou, que estava no sistema, o senhor Bruno dos Santos, que é o meu nome, a Bruna Vitória de Almeida dos Santos, que é o nome da minha filha, estava no sistema que eu estava trazendo a minha filha no psicólogo aos sábados de manhã, e já tinha alguns meses. E aí a Bruna não entendeu aquilo ali. Aí depois a Érica me falou, eu falei: caraca, olha só a confirmação de Deus, né? Eu estava trazendo a Bruna há alguns meses um psicólogo, né? E esse psicólogo é o mesmo que trabalha na nossa vida, é o mesmo que trabalha ao nosso favor. Trabalhou no coraçãozinho da minha filha, na mente dela. Hoje ela está com uma mente saudável, uma mente boa, uma mente voltada para o Senhor. E aí eu falei: cara, o quanto Deus é maravilhoso, né, irmãos? Olha o que Deus ele faz na nossa vida. Mesmo ele permitindo que algo possa acontecer na nossa vida, mas lá na frente ele tem um escape. Ele sabia que hoje eu estaria dando esse testemunho, que lá atrás, né, dia 21 de janeiro, caiu o meu mundo. Hoje eu estou de pé, dizendo que eu posso bater no peito, que eu sou capaz, né? Eu sou capaz para lidar com todas as situações que venham sobre a nossa vida, porque independente que seja a morte, independente que seja a escassez, independente que seja a doença, independente que seja a nudez, né, independente que seja o perigo, independente que seja a falta de emprego, independente que seja a morte, né, mas nós estamos aqui, porque ele menciona, independente de tudo isso, nós somos mais que vencedores. E aí no último, só para a gente fechar aqui também, mais algo que o nosso adversário ele não brinca. A gente acha que ele para, né? A gente acha que ele dá um tempo de nos perseguir, né? De estar tudo bem. E aí eu indo com a minha mãe no mercado, encontrei o pai do Marlon, tempão que não via ele depois desse episódio. E eu falando com a minha mãe: pô, não vejo o Marcão. E aí Marcão estava parado na padaria do Veloso, aí vi ele, dei um abraço nele. E aí, pô, vai aonde? Eu falei: pô, vou ali no Guanabara com a minha mãe. Eu tinha dado 50 reais para minha mãe. E minha mãe foi no Guanabara com 50 reais, aí fui lá com ela. E aí fomos conversando. E aí tinha um rapaz que lá atrás, quando eu passava pela igreja, ele me cumprimentava. Eu não sei o nome dele, eu não sei nada da vida dele, mas só que eu cumprimentava: varão, valeu, boa noite, bom dia. E aí na volta do mercado, nós três conversando, ele parado na padaria, eu acenei para ele. E aí eu acenei para ele, acenou para mim. E depois ele se aproximou de bicicleta. Ele não sabia que eu era o pai da jovem, né? Ele não sabia nada da minha vida. E ele me fez uma pergunta. Nos fez uma pergunta, né? Vocês faziam parte daquela igreja? Eu falei: fazia, cara.
Ele, caramba, cara, pô, eu tava com uma foto aqui daquele homem, né? Ele tá ali no centro, acho que ele tá em Niterói. Pô, falaram que ele tava em Fortaleza, e aquilo ali, meu coração, ele meio que, porra, deu uma fechada. Falei, cara, agora eu já tenho onde ele encontrar, né? Tem aonde ir. E aí esse rapaz falando, eu não querendo entrar no assunto porque minha mãe estava próxima. E o Marcos falando também, eu tentando segurar a onda. E aí ele se despediu. Minha mãe, eu escutei falar disso, eu também não querendo dar assunto. E fomos para casa e se despedir do Marcos. Aí fui para casa com a minha mãe e a Bruna tinha saído da igreja. Tinha chegado mais cedo, um amigo. Pô, a Bruninha passou aqui agora, cara. E nessa que eu entrei em casa na minha mãe, a Bruna estava no sofá, no telefone. Falei, Bruna, vai tomar um café. Falei, Bruna, bota um louvor, cara, que eu creio que vai quebrantar a tua avó. E aí, né, os louvores que tocam aqui, porra, é coisa maravilhosa. E ela baixou lá um aplicativo lá, botou no Bluetooth. E aí ela começou a colocar louvor. E tem um espaço lá na minha mãe, né, ela começou a dançar. Os passos aqui das jovens. E aí eu olhando assim de rabo de olho para ela não ficar sem graça. Minha mãe, pô, Bruno, ela tá dançando. E eu sentado lá de fora da calçada com a minha mãe de um lado, eu do outro. Eu comecei a chorar. E minha mãe, o que é isso, Bruno? O que é isso? Eu falei, e eu olhando de rabo de olho. E Deus ministrando no meu coração. O que importa é o que eu estou fazendo na vida dela. O que não importa ele. O que importa é o que eu estou fazendo na vida dela, né? E hoje minha filha dançando hoje lá em casa, lá na minha mãe. Minha mãe ainda toma uma cervejinha dela, né? Eu creio que Deus está alcançando ela, para a glória de Deus. E aí a Bruna começou a dançar lá para ela, e ela começou a chorar. Eu falei, glória a Deus. Eu acredito que através de uma dança, através de um passo, né, Deus está alcançando a vida dela, daquela jovem senhora, que ela não vai partir enquanto não aceitar a Cristo. Amém, irmãos? Então, assim, esse é um breve, né, testemunho. Eu nunca passei por isso aqui, né? Já tive a oportunidade de pregar, já tive a oportunidade de dar estudo, como eu falei. O pastor ontem, né, nos ligou perguntando se a gente podia falar aqui 10 minutos, acho que até passou. Mas assim, para a gente entender, irmãos, que independente do momento que a gente esteja passando, independente da situação que você esteja passando, independente talvez do vento que você esteja passando, mas continua firme porque lá na frente você vai estar subindo o altar e vai estar testemunhando do que Deus é capaz de fazer na tua vida, do que nós somos capazes de enfrentar por esse Deus, um Deus que é maravilhoso, um Deus que é digno de toda honra, é digno de toda glória, de todo louvor, né? Um Deus que nós adoramos aqui com sinceridade. E só para fechar, agradecer esse homem de Deus, né? O nosso líder de célula, o nosso irmão Anderson, a pastora também, né? Como eu falei na última quarta-feira que eu tive a oportunidade de ministrar na célula, falei sobre a questão do servo, e o pastor ele ministrou 4 terça-feira sobre a questão do verdadeiro Jesus. E aí eu peguei um gancho, falei do verdadeiro servo, e né, Jesus foi o verdadeiro servo, que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, tornou-se servo, homem semelhante a nós aqui, teve uma morte de cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui. E aí eu mencionei a vida do pastor, da pastora, que esses últimos 10 anos que eu vivi, não estou vivendo o que eu estou vivendo hoje, né? O carinho dos irmãos, o abraço de cada um de vocês, né? Já conheci o Marlon, já conheci o Jason, né? Já conheci o irmão do Marlon, né? Hoje eu estou conhecendo um pouco mais de vocês. Então, assim, obrigado pelo carinho, obrigado pelo abraço, não só a mim, né, como a nossa família, porque quando aquele que está caído, eu aprendi uma coisa: a gente tem que levantar,
Porque a palavra de Deus fala que nós temos que se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Eu encontrei pessoas que choraram comigo, né? Pessoas que no dia do curso, na finalização do curso, quando a gente finalizou, eu vi pessoas aqui que foram convidadas por nós, que choraram com a gente e estavam se alegrando com a gente. Então, assim, que a gente possa cada vez mais se unir, cada vez mais se fortalecer em fé. E lá em casa eu fiz uma dinâmica com os irmãos que teve lá em casa. Peguei a massinha da Emily, fiz vários pontinhos, né, de massinhas, e aí eu dei uma para cada um no final da mensagem, e depois ajuntei todas elas, e ficou maior do que aquela que eu fiz. Então que a gente possa se unir em fé, se ajudar em fé e ajudar o nosso pastor, a nossa pastora, porque são homens de Deus. E antes de ser pastores, como eu mencionei lá, eles são servos, porque eles estão nos servindo. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. No livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Quando o Bruno começou a falar, Deus me lembrou de uma oração que eu tenho feito, e eu tenho pedido a Deus: Deus, nos dê homens com lágrimas nos olhos, mas homens de fé. Porque do que adianta a gente ter homens fortes no sentido de resistir a uma porção de coisa, mas se a gente também resiste à presença de Deus. E homens com lágrimas nos olhos são homens que não resistem à presença de Deus. Que você não resista à presença de Deus. Que diante de Deus você se desarme completamente. Diante de Deus você se renda totalmente. Diante do Senhor você levante a bandeira branca e diz: eu me rendo à tua soberania, ao teu governo, à tua vontade para a minha vida. Vamos lá para o texto. Eu quero ser muito breve, muito sucinto, dentro daquilo que a gente precisa tratar nessa noite. Também quero agradecer a Deus por você vir ao culto de homens. Mês que vem, mais uma vez, nós estaremos juntos, e eu já quero lançar um desafio para você. Traz mais um homem para chorar com a gente. Aí, ó. Seja muito bem-vindo, Alex. Deus te abençoe muito. É um prazer ter você aqui junto conosco. Vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. A partir do verso de número 1 diz assim o texto bíblico: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma doença mortal. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma doença mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Escuta, quem era esse cara? Ezequias começa a governar em Israel. Ele tinha 25 anos de idade. Ele era um rapaz, um moço, e ele começa a governar. E ele tinha antecedentes muito ruins, porque o pai dele, chamado Acaz era um homem mau. Acaz era um homem que desagradou a Deus em tudo que ele fez. Mas o Ezequias, ele propôs no coração: eu vou fazer aquilo que agrada o coração de Deus. E eu quero dizer para você, não importa quantos antecedentes você teve de coisas ruins, hoje tome a sua decisão: eu vou servir a Deus com integridade de coração. O Bruno falou do testemunho muito breve, foi muito sucinto o que ele passou, para ele condensar em 10 minutos. Mas o que ele passou, talvez eu e você que estávamos ouvindo, talvez não teríamos condições de atravessar. Ou talvez alguns tivessem assim: cara, eu não ia agir como Bruno, eu ia fazer justiça com as próprias mãos. E eu quero aqui abrir um parênteses na mensagem, dizer para você que é homem, e você tem filha, e não só filha moça, mas você também tem filho homem. Cuida do seu filho, vigia com teu filho. Se tu tem moça, cuida de sua filha. Se você tem um garoto, cuida dele.
Porque não são só as meninas que são abusadas, muitos meninos também são abusados sexualmente. Escuta, e o pior é que o abuso veio de um lugar que não era para vir. O abuso veio do altar, de um pastor. E eu tenho vergonha de falar isso, porque eu sou julgado na posição de pastor, independente se as pessoas conhecem o meu caráter ou não. A primeira coisa que elas vão julgar é: pastor é tudo ladrão, pastor é tudo safado, pastor faz isso e faz aquilo. E o Bruno passou por isso. Agora imagina, você recebeu uma notícia muito ruim. A notícia de Ezequias foi: você vai morrer. Ainda vai um profeta na casa dele trazendo o papel do diagnóstico. Qual o papel do diagnóstico? Bota a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. Escuta, quando Deus falava por intermédio de um profeta, era aquilo. Não era profetada como a gente conhece nos dias de hoje, não. Quando um profeta dizia assim: assim diz o Senhor, André, se cumpria. Quando um profeta visitava a casa do Davi e falava assim: Davi, assim diz o Senhor para você, irmão, tremia na base, porque era a voz de Deus. Esses profetas eram oráculos de Deus, eram vozes de Deus aqui na terra. Escuta, eu creio que ainda existe gente que é voz de Deus aqui na terra. Apesar de serem raros, mas ainda tem gente assim, que quando fala assim diz o Senhor, Deus está falando. E o Ezequias, ele recebe a visita desse profeta chamado Isaías, o mesmo que escreve lá o livro de Isaías. E o Isaías diz assim: olha, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Pensa, você recebeu uma notícia: sua filha foi abusada. Pensa, você recebeu uma notícia: sua esposa foi assediada. Pensa, você recebeu uma notícia, um diagnóstico médico dizendo: você vai morrer e não vai viver. O que você faria? O que você faria diante de uma situação que a gente chama lá fora de sinuca de bico? O que é sinuca de bico? Mateus sabe muito bem o que é isso. Quem vai jogar sinuca não sabe brincar, ele é maldoso. É um homem mau, é um homem mau, é um homem mau. Eu não esqueci aquilo não. Escuta, sinuca de bico é aquele negócio que não dá para sair, meu irmão. Não tem como sair daqui. Você pode fazer o cálculo que for, você pode medir, mas não tem saída. Não dá. Não tem condição, não tem alternativa, não tem nada que resolva o problema. Escuta, o Ezequias, ele recebe essa notícia, só que o versículo de número 2, olha o que diz o texto, o verso de número 2 diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e fez o quê? Cara, escuta, meu desejo, minhas orações, é que Deus levante aqui nessa casa muitos homens. Hoje a gente está ocupando quase que essa parte toda aqui, mas que a gente, a cada culto, a gente vai vendo cada cadeira sendo ocupada, e até o final, sabe, do nosso processo, a gente veja todas as cadeiras ocupadas de homens que chegam aqui para fazer, sabe o que? Eu vim aqui orar, eu vim aqui buscar a Deus. A Bíblia diz que Ezequias, ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor, e na oração dele, versículo 3, ele diz assim: lembra-te, Senhor, eu te peço que eu andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração. Escuta a oração de Ezequias, ele vira a cara para a parede, ele chora e ora dizendo: Senhor, lembra de mim, eu te peço, porque eu andei na tua presença, eu andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração. Eu quero falar sobre 3 coisas. Primeiro, homens que oram. Que Deus levante aqui diante de situações que você não pode resolver, porque nós somos bons para resolver a coisa no nosso braço. A situação em casa está difícil, vou lá pedir dinheiro emprestado para aquele cara que entrega dinheiro a juros. Entrega não, né? Empresta dinheiro a juros. A gente quer resolver a parada. Não, eu vou resolver isso. A gente é macho pra caramba, bate no pé e diz para a mulher: eu vou resolver essa parada. Escuta, você pode ser o machão que for,
Mas eu quero dizer para você, a primeira coisa que Deus quer é que você seja um homem de oração. Que Deus levante aqui nessa casa homens de oração. Que Deus levante aqui jovens, meninos que vão orar. Sabe, meninos, rapazes, adolescentes, jovens, homens que vão levantar a voz e vão dizer: Deus, eu não sei resolver esse negócio não, mas eu estou falando com quem pode resolver essa parada. Eu não sei como eu resolvo essa causa não, mas eu estou colocando a minha causa, que para mim é impossível, eu estou colocando na mão de um Deus que faz aquilo que é impossível para mim, mas Ele faz o impossível acontecer. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que o texto vai falar que Ezequias, na oração dele, ele diz assim: eu andei diante de ti. Escuta, não é ter momentos, mas é andar. Andar aqui fala de continuidade. Andar aqui não fala de um momento esporádico, de um momento isolado na história. Andar aqui fala, sabe de quê? De constância. E eu quero, sabe, profetizar que nós vamos ter aqui homens que oram, mas a gente vai ter também homens que andam com duas coisas: fidelidade e inteireza de coração. Pastor, o que é essa inteireza de coração? Talvez em outras versões vai ter escrito aí fidelidade e integridade. Sabe o que é alguém ser íntegro? Irmão, eu não deixar brecha, não deixar, sabe, lacunas abertas para que me acusem ou que falem de mim a respeito de nada. Minha conduta é íntegra. O meu comportamento é fiel ao Senhor. Hoje é dia, como o Robson bem falou, é um dia importante na nossa nação, dia da independência da nossa nação, e que infelizmente esse valor tem se perdido. Mas foi um dia onde homens que andaram nessa pátria aqui, com inteireza e fidelidade de coração, chegaram a dizer assim: ou ficar na pátria livre ou morrer pelo Brasil. Homem de brio, homem de garra. Pastor, o que tem a ver isso com a gente? Escuta, quando eu ando com inteireza de coração e quando eu ando com fidelidade diante de Deus, eu tenho um Deus que governa todas as coisas, que vai intervir em meu favor. E eu quero, sabe, desejar para você que você hoje se coloque na posição desse homem que vai dizer: lembra que eu andei diante do Senhor. Lembra que a minha conduta, a minha constância diante do Senhor foi de fidelidade, integridade diante do Senhor. O texto continua, verso 3 diz assim: e fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia vai dizer no finalzinho do versículo 3: e chorou muitíssimo. E eu quero encerrar aqui a minha fala. Homens com lágrimas nos olhos, homens de oração, homens que vão viver em fidelidade ao Senhor, e homens que vão viver em inteireza de coração. É você, sou eu, somos nós, esses homens. E por onde esses homens passam, eles marcam a vida de pessoas. Por onde você passar, com lágrimas nos olhos, em oração, com fidelidade e integridade, aonde você passar, no local de trabalho, você vai deixar marcas. Na vizinhança onde você morar, vai deixar marcas. Alguém vai dizer: aqui morava um vizinho, esse cara era servo de Deus de verdade. No seu trabalho, cara, eu trabalhei com um cara, esse cara era servo de Deus de verdade. Vai ter pessoas que vão se batizar, e vão se batizar porque a sua vida, a sua conduta marcou a vida delas, e elas vão dizer assim: eu estou entrando nas águas hoje do batismo porque essa pessoa me inspirou, porque a vida desse irmão me inspirou, porque esse irmão me inspirou a caminhar com Jesus. Que nós sejamos esses homens nesses dias de hoje. Para a gente encerrar, o versículo de número 4 diz assim: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a palavra do Senhor dizendo... Escuta, Isaías estava saindo, entregou o recado e meteu o pé. Antes dele sair, a palavra de Deus toca lá no Isaías e diz assim, verso 5: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu
Eu achei muito interessante esse adjetivo que é usado para o Ezequias. Volta lá e fala com Ezequias, o príncipe do meu povo. E eu quero dizer para você, você é príncipe também. Você é um príncipe de Deus, então se comporte como filho do rei aqui nessa terra. Você está entendendo isso aí, sim ou não? Escuta, hoje eu não sou um cara muito estudado como você. O único príncipe que eu conheço é o lá da Inglaterra, o Charles, que hoje não é mais príncipe. Ele já assumiu a coroa porque a mãe morreu. Escuta, a mãe morreu, agora ele estava pronto para assumir. Durante anos, já estava um cabelinho branco, mas era conhecido como Príncipe Charles. Agora ele assumiu. Escuta, tem uma posição em Deus que eu e você está separada para mim e para você. A gente só precisa manter a nossa conduta. Eu sou príncipe de Deus aqui nessa terra, porque quem governa a minha vida é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então não ande como um vassalo, não ande como um qualquer, porque você é príncipe do Senhor Jesus. O texto diz, diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. Escuta, Deus hoje está dizendo para nós também como homens, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Pastor, mas quem viu? O cara estava com a cara na parede ainda orando. A cara na parede não dá para ver lágrima não, irmão, só dá para ver que o cara está... Mas escuta, Deus viu. E eu quero dizer que os olhos de Deus estão aqui hoje. E os olhos de Deus estão vendo também. Estão vendo nossa conduta de fidelidade e integridade. Está vendo a nossa oração. E está vendo as lágrimas dos nossos olhos. Deus viu as tuas lágrimas. Quando você tentou proteger a sua filha, mas teu código de conduta com o Senhor diz que você não podia tocar na vida daquele homem, por mais que o Bruno natural quisesse fazer. Mas o príncipe de Deus falou, ele é o meu juiz, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele é aquele que julga as causas, ele não falha no julgamento dele. Deus viu as tuas lágrimas, Deus está vendo as lágrimas de cada um de nós aqui.